Bom dia, meus caros alunos de português instrumental jurídico. Hoje vamos fazer a aula. Eu estou fazendo aqui uma videoaula. Eu acredito que não seja, não é a mesma coisa, mas é o que nós temos nesse presente momento, para que vocês não fiquem sem o conteúdo, que vocês entendam, e se houver alguma dúvida, mandem para o meu e-mail, alessandragvarisco@gmail.com. Vocês já têm o meu e-mail, porque eu já passo os materiais em sala para vocês. Eu vou passar depois para vocês também alguns slides que eu vou colocar agora aqui para vocês, tá? E no e-mail eu vou colocar depois os slides de todas as aulas até quase até o final, tá? Para que vocês tenham. Essa aula se refere à aula do dia 18, a anteontem. Eu estou gravando agora sexta-feira, dia 20. Porém, se refere à aula que vocês, em tese, teriam no dia 18, quarta-feira, ok? Anteontem. Bom, nós vamos hoje nós vamos continuar as variações linguísticas, tá? Em um outro momento eu falo das redações, não vou falar nessa videoaula, tá ok? As variações linguísticas, eu vou colocar aqui para vocês, variação linguística. Nós estávamos falando sobre as variações, né? Vimos a culta, a coloquial, a regional, né? Que nós já vimos. Gíria também nós já vimos, né? É uma linguagem interna. Hoje em dia, na verdade, nós até vimos alguns exemplos com vocês. Na verdade, a linguagem hoje transcende, então hoje em dia eu não posso dizer que é própria apenas de uma tribo, né? É própria de um grupo social, né? E a linguagem vulgar, que é aquela linguagem das pessoas que não são alfabetizadas. Essas pessoas são chamadas tecnicamente de incultas, mas cuidado, vulgar nesse sentido significa que elas não têm uma alfabetização completa, porém eu consigo entender a comunicação ser efetiva. Noi, que é nós, eu di, em vez de eu dei, eu ouvi muito isso de algumas pessoas, né? Eu di, vamos, né? Embora a gente acabe cortando aí o S, a gente acaba cortando o R, infelizmente a gente acaba usando um pouco dessa linguagem vulgar. Eu tinha passado para vocês também o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? Acessem o site da academia ou instalem o aplicativo do VOLP, VOLP. Muito interessante para que a gente veja, só tem a palavra, tá? Não é dicionário, tá? Não traz o significado, ok? Mas traz como se escreve aquela palavra. Alguns tipos textuais, porque eu estou olhando aqui, na verdade nós não temos os tipos textuais como matéria. Só para vocês relembrarem que, na verdade, essa primeira parte do português é o português padrão básico, tá? É uma relembrança do ensino médio, né? Nós temos 4 tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Narrativo é aquele que é a predominância. Na verdade, o texto ele pode conter os 4 tipos, mas um predomina. Narrativo é aquele em que predomina o contar uma história, né? Então eu tenho um tempo que pode ser cronológico ou psicológico, eu tenho personagens, eu tenho um personagem que é principal, posso ter um antagonista, tem um clímax que é o ponto maior daquela história, tá? E isso acontece em um determinado espaço, em um determinado momento. Eu tenho o descritivo, em que eu narro detalhes, olha que eu falei narro, né? Eu conto uma história, mas eu tenho detalhes, eu descrevo detalhes de alguma coisa. Então, muitos livros, na verdade a literatura, ela é narrativa, só que ela tem muitos traços descritivos para a gente se sentir naquele local. Então, quando uma história literária, um romance, está contando uma história de terror, e aí você entra num castelo. Se não houver a descrição desse castelo, eu não vou sentir dentro da história, né? Então, o descritivo é descrever algo, né? Contar em detalhes. Vou falar do injuntivo primeiro. O injuntivo é o modo de fazer. São textos que constam modo de fazer algo.
É quando você faz uma... É quando você tem uma regra de jogo, receita, modos de fazer, instruções, manual de veículo, manual de instruções. É o texto injuntivo. E o texto dissertativo, que é extremamente importante para a nossa área, é justamente aquele em que eu argumento. Dissertativo significa em relação a um tema. Né? E nós temos o dissertativo expositivo, que é simplesmente expor um tema, que é o que a gente faz em aula. A gente expõe um tema. E nós temos o dissertativo argumentativo, que é aquele que, além de expor um tema, eu me posiciono sobre ele. Né? Que foi o que vocês fizeram na redação a semana passada. Então, vocês vão ter acesso depois a esses slides. Ok? Então, esses daqui eu já falei para vocês. Agora, eu vou para uma outra matéria que vocês têm, que é a chamada de semântica. Eu vou colocar aqui para vocês devem estar apenas vendo uma imagem agora, né? Semântica. Semântica é o estudo do significado das palavras de uma língua. Semântica significa o estudo do significado, né? E na língua portuguesa, nós temos algumas espécies para serem levadas em consideração para a semântica, que é o estudo de significado, que é a polissemia, sinonímia, que é sinônimo, antonímia, que é antônimo, homônimos e parônimos, e sentido denotativo e sentido conotativo. Nós vamos ver cada um, tá? Polissemia, a propriedade que poli significa vários, né? Semia, significado. Então, é aquela propriedade em que uma palavra pode ter vários significados. Vocês vão tendo aí, né? A palavra manga pode ser a parte da roupa, pode ser uma fruta. A cabo pode ser um posto militar, pode ser um acidente geográfico, Cabo da Boa Esperança, né? Cabo de vassoura. Banco pode ser assento ou pode ser uma instituição comercial, financeira. Verão pode ser o verbo ver no futuro, eles verão, ou pode ser a estação do ano. Polissemia é só isso, tá? Não tem grandes considerações. É uma palavra que tem vários significados. E como eu sei o significado? Contexto. Na língua portuguesa, gente, tudo depende do contexto. Se eu não tiver contexto, eu não vou ter se eu não tiver contexto, eu não consigo entender o significado da palavra, né? Sinônimos é a relação, sinônimos é a relação de significados semelhantes, né? Não idênticos muitas vezes, mas semelhantes, né? Cômico, sinônimo de cômico, engraçado. Sinônimo de distante, afastado. Sinônimo de alvo. Alguém sabe sinônimo de alvo? Alvo de cor. Branco, claro, tá? Vocês vão ter todos acesso a esses slides e vocês vão ver junto com a disciplina, com a apostila. Antônimos. Antônimos, relação de contrariedade, né? Sinônimo antônimo de economizar, gastar ou despender. Gastar significa despender. Antônimo de bem, mal. Antônimo de claro, escuro. Por aí vai. Homônimos, cuidado. Muita gente confunde homônimo com parônimo. Homo significa, homo tem a ver com pronúncia igual. Homo significa igual. É pronúncia igual. Pronúncia, gente, não é significado. Pronúncia. Então, se eu falo a palavra verão, que vocês viram lá na polissemia, verão. Verão. Tanto verão, estação do ano, quanto verão, verbo ver, a pronúncia não é a mesma? Então, é uma palavra homônima. Se eu falar para vocês taxa. Taxa. Falar ou escrever, taxa. Tanto com CH quanto com X. A pronúncia não é a mesma? É pronúncia. Não é significado e não é a escrita. Embora a escrita possa ser diferente. Mas a pronúncia tem que ser igual. Então, os homônimos são classificados em perfeitos, homófomos e homógrafos.
Perfeito é aquele em que eu tenho. Perfeito é aquele, é o verão que eu acabei de falar. É aquele em que tanto o som quanto a escrita é igual, né? Cedo, eu cheguei cedo, né? Advérbio de tempo. Eu cedo esse lugar. Cedo no sentido de dar lugar. Cedo verbo. Eu tenho o mesmo som e a mesma escrita. Eu tenho aqui alguns exemplos de homônimos. Um momento aqui. Homônimos homófons. Homo é igual fono, som. O mesmo som, só que a grafia é diferente. Então a palavra acender no sentido de pôr fogo é só com C. E acender no sentido de subir, ele ascendeu ao cargo, ele subiu no cargo, ao cargo. É com SC. O som é o mesmo, mas a grafia é diferente. Então ele é homônimo, a pronúncia é igual. O som é igual, mas a grafia, a escrita é diferente, tá? Bucho de estômago é com CH. Bucho com X é arbusto, é uma folhinha, né? Uma árvore, né? Uma árvore, uma planta, né? Espiar com S é observar. E espiar com X é pagar pecados, reparar uma falta, né? A taxa que eu falei para vocês. O som é o mesmo, mas a escrita é diferente. E os homônimos homógrafos, homo igual, grafo, grafia. Eles têm a grafia, mas a pronúncia, não o som diferente, porque o som não pode ser diferente, mas a entonação. Gelo e gelo. A palavra é a mesma, a pronúncia é a mesma, mas eu entono diferente. Gelo, gelo. É a mesma palavra, é o mesmo som, é a mesma grafia, só que o tom é diferente. Então, na verdade, quando eu coloco assim, o som, a pronúncia é diferente, não é pronúncia. Na verdade, é a entonação. E parônimos, se homônimos, homo é igual, pronúncia igual, parônimos, a pronúncia é semelhante, é parecida, parecida. Parônimo de parecida. Tá? Coloquei aqui no parônimo, coloquei aqui manga, quarto, elas não são parônimas, tá? Isso daqui eu vou retirar depois. Cadê aqui? Eu tenho aqui alguns grupos de antônimos e parônimos. Depois vocês vão ter acesso. Palavras parecidas. Trafegou, traficou. É parecido, mas não é igual. Né? Eminente, iminente. Exportar, importar é parecido, mas não é igual, tá? Esses são os parônimos. Agora, um momento. Aqui não fala, no slide não tem o denotativo e conotativo. O que é denotação e conotação? Eu brinco que um exercício mnemônico, exercício de memória. Denotação é aquele sentido real da palavra. Então eu falo que é o denotativo, começa com D de dicionário, eu brinco. Por quê? A principal palavra, quando você abre um dicionário, o primeiro significado da palavra geralmente é aquele significado real da palavra. Então, por exemplo, sol. Sol, qual é o significado? É uma estrela de quinta grandeza, não sei o quê, que ilumina, tal, tal, tal. Esse é o sentido denotativo, o sentido real da palavra. Gato é um animal, tananã, um felino, tal. Agora, o que é o sentido conotativo? O sentido conotativo é aquele sentido figurado, é aquele sentido atribuído a uma palavra, que tem relação com algum determinado contexto, mas que não é o significado real. Exemplo, você é o sol dos meus dias. Se ele não é o sol, eu estou falando de alguém, eu estou trazendo a característica de algo real, que é o sol, para alguém. Sentido figurado. Ou nós usamos muito com animais. Aquele moço é um gato. Não é um animal, mas eu uso num sentido. Ou aquela pessoa é um cachorro. Né? Geralmente, o sentido conotativo ele é atribuído para metáforas ou comparações. Tá? Por quê? Porque eu trago um significado que era diferente. Ok? Eu não falei para vocês. Eu só esqueci de comentar uma coisa.
Lá na variação linguística, nos níveis de linguagem, na verdade, terminamos os níveis de linguagem. Faltou só eu comentar da variação linguística. Variação linguística, segundo o Travalha, um teórico da linguagem, existem duas espécies de variação linguística: os registros e os dialetos. O que são os registros e o que são os dialetos? Os dialetos são os usos em função de uma pessoa, né? É o uso que a pessoa faz já da língua. Então, o dialeto, que é o uso da língua em função da pessoa, é em função da localidade, que é a geografia geográfica, em função do sexo, em função do gênero, em função da profissão, em função da geração, da faixa etária. Já registros é em função do uso da língua por conta do contexto. Então, eu posso ter um registro que seja formal ou informal, ou que seja escrito ou oral, em função do contexto, né? Ou em função da técnica ou da cortesia. Eu posso ser técnico ou cortês dependendo do contexto, tá? Falamos de semântica. Funções, se vocês olharem no plano de aula, figuras de linguagem, né? Então, a semântica, ok. Um minuto que eu só vou terminar aqui. E nós temos as figuras, algumas figuras de linguagem. Eu não vou ver todas com vocês, tá? Por quê? Porque não é o nosso principal, né? As figuras de linguagem, aqui, figuras de estilo, um momento. De linguagem. Eu vou procurar aqui para vocês. As figuras de linguagem não são não é o nosso principal mote, tá? O nosso principal mote, vou procurar aqui. O nosso principal mote não são as figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens, né? Na verdade, quando nós por sermos operadores do direito, nós usamos muito algumas expressões de figuras de linguagem para realçar o que a gente quer dizer e tentar convencer ou argumentar o juízo, o Ministério Público, etc., dependendo dos agentes envolvidos, tá? Eu vou ver algumas figuras de linguagem com vocês, não vou ver todas, não, tá ok? Eu vou ver 2 ou 3, porque não é o nosso principal interesse, tá? Pleonasmo é o reforço e geralmente desnecessário de algo que já escreveu. Ele cantou uma canção linda. Se ela cantou, é claro que já é uma canção. Vi com os meus próprios olhos, né? Dificilmente você vai ver com outro órgão. Descer para baixo, subir para cima, virar para o lado. Isso é pleonasmo que a gente chama de vicioso. Como eu trato de figura de linguagem, eu estou falando de pleonasmo no sentido de que eu vou reforçar algo. Então, se eu falo para o juiz que aquela pessoa viu com os seus próprios olhos, já usando, eu estou reforçando para o juiz algo que parece que é desnecessário, mas é para reforçar para que o juiz verifique que ela presenciou uma determinada situação. Nesse caso, o pleonasmo não é vicioso, ele é uma figura de linguagem que nós usamos para reforçar, tá? Deixa eu ver. Figura de linguagem é só essa, é a mais tranquila. Agora, já ouviram falar em funções de linguagem? Vou colocar aqui as funções de linguagem para vocês. Na verdade, as funções de linguagem têm a ver com... A função de linguagem tem a ver com os 6 elementos da comunicação de Jacobs, que nós vimos lá no primeiro dia de aula,
nós vimos os 6 elementos da comunicação. Cada um desses 6 elementos da comunicação corresponde a uma função de linguagem. Então, nós temos 6 funções de linguagem, que são expressões, que são formas de me comunicar, tá? São estilos de comunicação, tá? Nós já temos, então, os elementos da comunicação, vocês lembram, né? Emissor, receptor, mensagem. O referente, né? Na verdade, que é o contexto, o que é o meio ambiente também. O código, qual é o código que ele vai ser utilizado e qual é o canal, o suporte. E, em relação a isso, toda comunicação apresenta uma variedade de funções, sendo mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma delas dominante. Então, assim, as funções de linguagem são 6. Eu, geralmente, vou ter muitas delas quando nós nos comunicarmos, porém, apenas uma vai predominar, muitas vezes. Função emotiva. A emotiva, ou também chamada de expressiva, é aquela centrada no quê? No emissor. Então, é aquela em primeira pessoa, aquela que age o eu lírico. O que é o eu lírico? Justamente aquele eu, aquela pessoa que se porta como uma expressão do que ela está vivendo, tá? E alguns exemplos que depois vocês vão ver. Função referencial, também chamada de denotativa. Ela é centrada no referente, por isso que é chamada de referencial. É quando há informações concretas da realidade. Essa função ocorre muito em textos jornalísticos, em textos que transmitem algo de uma forma objetiva, de uma forma real. Por ser uma linguagem objetiva, está geralmente na terceira pessoa do singular, conferindo impessoalidade e credibilidade. Tenho também a função apelativa, também chamada de conativa. É aquela que se centra no receptor, ou seja, quando o emissor procura influenciar o comportamento do receptor, por isso chamar de apelar, de apelativa. Acontece muito em propagandas e na linguagem jurídica. Por quê? Porque nós tentamos influenciar a outra pessoa. Nós tentamos influenciar a outra pessoa para que ela aceite as nossas argumentações. Temos também a função fática, cujo objetivo é verificar se o canal, se a mensagem está sendo recebida no receptor, né? Testar o canal. Função fática é para testar o canal, né? Então, assim, alô, oi, numa mensagem de WhatsApp, quando a pessoa demora muito para responder e você viu que ela já visualizou naqueles tics, né, o azulzinho, você geralmente coloca uma interrogação para ela ver. Isso é a função fática, tá? Aplicado num gênero digital também, tá? O alô, alô, para testar o canal, né? Tá sendo recebido pela outra pessoa? A função poética se assemelha muito à emotiva, que ela também pode ser em primeira pessoa. Só que qual é a diferença? A poética, ela não está centrada no eu, né, no emissor, ela está centrada na elaboração da mensagem. É aquele cuidado que o emissor tem para transmitir a mensagem. É chamada de poema por quê? Porque é bem construído. Função poética é aquela em que se constrói muito bem a mensagem que quer passar, tá? Revelando recursos imaginativos. A metalinguística, meta significa por si mesmo. Tudo que é meta significa por si mesmo. Então, o que é metalinguística? É quando eu uso a linguagem para explicar a própria linguagem. Então, um dicionário é sempre metalinguístico, por quê? Porque ele é uma linguagem para explicar a própria língua. Um poema que fale da ação de se fazer um poema. Eu estou explicando a língua, né? Eu tenho até um exemplo aqui para vocês, que eu gosto muito, que é o poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac. Última Flor do Lácio. Lácio é a região da Itália em que da qual a língua portuguesa vulgar gerou, da qual a língua vulgar gerou, a língua latina gerou a língua portuguesa. Inculta, por isso que ela era vulgar e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na gangue impura, bruta mina entre os cascalhos vê. Aqui ele vai falar
de como se faz um poema. Também gosto muito desse poema Há um Poeta, que também é do Olavo Bilac, e principalmente a primeira estrofe. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, aconchego do claustro no silêncio, trabalha, e teima, e lima, e sofre e sua. É o trabalho do poeta, ele trabalha, ele teima, ele lima, ele vai polir, ele sofre e sua com aquele trabalho. É interessante, é muito interessante, né? Uma outra questão para vocês é o uso dos porquês. Tá? Vocês já devem já sabem, né? Mas é algo que a gente sempre tem que relembrar, inclusive porque é algo que ainda gera muitas dúvidas. Por que separado e sem acento para perguntas? Orações diretas, que é aquela que tem o acento, ponto de interrogação, e as indiretas é aquela em que se faz uma pergunta, mas é sem a entonação e sem o ponto de interrogação. Exemplo, não sei por que saiu. E nós temos também, ainda com esse porquê, o pronome relativo. É um porquê que significa, mentalmente, você substitui por pelo qual. Se a frase der certo, é porque esse porquê. O exemplo que está aí para vocês. O caminho por que passei era difícil. Se eu tirar o porquê e colocar o pelo qual, dá certo. O caminho pelo qual passei. Então, se dá certo para tirar pelo qual, pelos quais, pelas quais, a variante, né? E der certo, ele é esse porquê separado e sem acento. O porquê separado e com acento. Com acento, separado, gente, é pergunta. Fora aquele último uso, ele é pergunta. Se for no meio ou no início da frase, sem acento. Se for no fim da frase, com acento. Simples assim. Separado, junto e sem acento. Junto e sem acento é uma explicação. É uma explicação. Geralmente significa pois no sentido de porquê também, né? Claro, né? E junto com acento é um substantivo, significa razão ou motivo. Eu geralmente coloco ou um artigo ou um pronome antes desse porquê. Ele quer um porquê para sua vida. Este porquê não me satisfaz. E eu também posso substituir pela palavra ou motivo ou razão. Este porquê não me satisfaz. Este motivo não me satisfaz. Esta razão não me satisfaz. Se eu conseguir, é esse porquê que é um substantivo. E todo substantivo pode vir antecedido de artigo ou de alguns pronomes. Entendeu? Fora isso, nós temos. Eu estou olhando aqui na nossa. Já continuando, né? Já falamos da polissemia. E eu estou passando aqui a apostila que vocês têm, tá? As funções de linguagem. Algumas figuras de linguagem, que eu só me fixei no pleonasmo. Vocês têm vários aí, tá? Tem vícios de linguagem e tal, mas não é o mais importante, é inclusive para a gente andar com a matéria, tá? Vocabulário jurídico. A partir daqui, nós temos uma questão interessante para ser definida, que é o vocabulário jurídico. O que acontece? O que acontece? Vocês sabem que o vocabulário jurídico é extremamente importante para a nossa área. Nós somos operadores do direito e, como tais, vamos trabalhar com muitos termos técnicos. E isso se refere ao vocabulário jurídico. Não se preocupem, porque o que eu vou falar agora é um início apenas. Porque, na verdade, os termos técnicos vocês vão ver ao longo dos 5 anos de curso, tá? Não há problema e não
e não aprender tudo de uma forma, de uma hora para outra, tá? Ao longo das disciplinas, vocês vão aprendendo algumas palavras, tá? No vocabulário jurídico, existem as palavras unívocas. As palavras unívocas são aquelas em que tem apenas um sentido, né? São aquelas palavras que têm apenas um sentido para o direito. Então, por exemplo, repristinação. Vocês vão ver que existe apenas um sentido para essa palavra, né? Derrogar, abrogar, que são as revogações parcial e total de uma norma. Então, isso são palavras unívocas, uno. Equívocas são palavras que possuem mais de um significado dentro da área jurídica. Sanção. Sanção pode ser, para o direito constitucional, a aquiescência, a anuência a uma lei, um projeto de lei, e sanção para o direito penal significa aplicação de uma penalidade, né? A resolução. Resolução pode ser uma legislação, uma forma, né, legislativa, ou pode ser também um modo de se interromper um contrato bilateral. Vocês têm na apostila, são alguns exemplos, né? Sendo que o exemplo da sanção é o mais conhecido. Nós temos também palavras análogas, que são palavras dentro de um campo de atuação que são parecidas umas com as outras pertencem à mesma família porque elas têm sentidos parecidos, tá? A exemplo da resolução, que eu acabei de falar, que é a dissolução, resilição e a rescisão. Todas são dissoluções, são formas de dissolução de um contrato. Nós temos também a linguagem técnica versus jargão. Linguagem técnica é aquela que vocês vão aprender ao longo do curso e se referem a determinados institutos ou a determinados verbos jurídicos. Já jargão são palavras, são chavões, é uma linguagem informal dentro da profissão. Jargão jurídico são palavras ou são frases, são ditados populares. Eu lembro que eu dei um ditado para vocês, o bom advogado conhece a lei, o melhor conhece o juiz. Isso é um jargão, é uma frase informal, né? Não é termo técnico. Nós usamos muito jargão, na verdade, como se fossem gírias dentro do direito. Tá? Existem gírias profissionais? Sim, são seus jargões. Né? Claro que nós pautamos mais pela técnica, né? Mas muitas vezes a gente acaba usando alguns jargões dependendo do contexto. Tá? E tem alguns para vocês verem na própria apostila. Verbo jurídico. O verbo jurídico é aquele que se refere a alguns verbos que são muito utilizados no meio jurídico. Né? Então, vocês têm alguns para vocês verem. Né? Nós usamos muito... deixa eu colocar aqui alguns para vocês. Abrogar, usa bastante, né? Revogar, revogar de forma total uma lei. Derrogar, que é revogar parcialmente um dispositivo de lei. Acordar é fazer acordo aqui, tá? Não é acordar no sentido de despertar, né? De acordar, sair da cama, né? No sentido de despertar. Agravar aqui não significa agravar no sentido de prejudicar. Agravar no sentido jurídico, geralmente, no sentido jurídico da parte dos recursos, significa interpor um recurso chamado agravo, que vocês vão ver. Carecer aqui, carecer significa precisar, necessitar, né? A parte carece de legitimidade, ela não tem legitimidade para algo. Tem alguns aqui específicos, né? Homologar, que é confirmar algo oficialmente. Esculpir, eu uso muito esculpir, quer dizer, aquele artigo esculpido na Constituição Federal, está entalhado, gravado na Constituição Federal, que está dentro da Constituição. Subrogar, já falei. Eu sempre uso muito assim, lembrar, né? A ação você propõe, verbo de ação, propor. Recurso, você interpõe. Eu vou interpor um recurso. O verbo é interpor.
E embargos, que são as defesas que vocês vão aprender, né? São algumas matérias de espécies de defesa. Embargos vocês opõem, opostos dos embargos, tá? Referência a pronomes de tratamento, lembrem-se principalmente do magistrado, juiz, que nós chamamos de Vossa Excelência, meritíssimo, sempre com o devido respeito, né? Deixa eu ver o que mais. Também temos os arcaísmos, os neologismos. O que é arcaísmo? Arcaísmo vem da palavra arcaico. Arcaico significa algo em desuso, porque é algo antigo, né? E no direito nós usamos pouco hoje o arcaísmo, né? Antigamente, palavras arcaicas, né? Que hoje são em desuso. Vossa mercê, que hoje virou você, que na linguagem, no internetês é VC agora, né? A desquite, que é a separação, a antiga separação, a separação judicial antigamente era chamada de desquite. Meirinho a gente ainda usa, né? Meirinho é o oficial de justiça. O oficial de justiça é o meirinho, tá? Neologismo. Neo é novo. O que é neologismo? Neologismo significa uma palavra que foi, ou a palavra foi criada, então uma criação de uma palavra, ou foi atribuindo um sentido novo àquela palavra. Um exemplo, palavra ficar. Ficar já existe. Porém, o menino fica com a menina. Esse é um sentido novo ao termo ficar. Então, é um neologismo também. Então, o neologismo não é só a criação de uma palavra, mas é um sentido novo atribuído àquela a palavra, tá? Nós usamos às vezes, e às vezes nós até criamos neologismos, né? Ouvível. A gente não fala ouvível, né? Mas eu posso usar, eu geralmente coloco neologismo entre aspas, tá? Numa petição principalmente, tá? Estrangeirismo. Estrangeirismo é quando eu uso palavras de outro, ou expressões de outros idiomas no nosso expressões de outros idiomas no nosso dentro da nossa língua portuguesa. Nós usamos estrangeirismos a toda hora. Mouse é um estrangeirismo. Abajur vem, hoje portuguesou, mas abajur vem do francês abajur. Palavra online, printar, que vem de print, que é imprimir em inglês, stalkear, que é verificar. Algumas palavras já foram aportuguesadas. O que é isso? Já foram trazidas para o nosso vocabulário. Se vocês olharem no Volpe, por exemplo, a palavra layout. Layout já tem. Quando a forma é aportuguesada, significa que a palavra não é mais escrita em inglês. Ela aportuguesou, ela é escrita em português. Então, layout em inglês é layout, né? L-A-Y-O-U-T. Mas a gente não fala layout. Desse jeito que eu estou falando, é a forma como está aportuguesada. Se vocês olharem no Volpe, tem lá a palavra layout, scanner, com E. Tá? E existem palavras estrangeiras que ainda não são aportuguesadas. Agora, o principal para a gente dos estrangeirismos é o latinismo, que é a introdução de palavras da língua, da língua latina para a língua portuguesa, né? O latim é extremamente importante para o direito. Nós vamos ver alguns termos e locuções latinas nas próximas aulas, tá? E o que vocês têm que saber é que, assim, existem muitas palavras e expressões latinas que nós usamos no direito. Ao longo do curso, vocês vão ver algumas, né? E eu coloco algumas aqui como exemplo para vocês, né? Palavra quórum, palavra juris, urbe significa cidade, exequatur significa cumpra-se, nós usamos muito o exequatur para sentenças estrangeiras, decisões estrangeiras, né? Nós vamos ver ainda muitas expressões latinas, data venia, eu gosto muito
de várias expressões latinas, ad hoc, bom, enfim, nós vamos ver ao longo da semana, né, ao longo das aulas, algumas expressões latinas e vão ter algumas que vão ser mais importantes que outras, vocês vão, mais importantes não, vocês vão usar mais. E aí, quando chegar nessa etapa, eu vou falar para vocês, olha, fixem mais nessas e nessas. E são muitas, gente, são muitas. Vocês vão ver que são muitas. Só que algumas nós usamos mais do que outras. E isso que é o nosso... Isso que é interessante, né? Nós usamos algumas expressões muito mais do que outras. E vocês vão ver que aos poucos nós vamos aprender essas questões. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É só tentar decorar algumas num primeiro momento, porque vocês, na verdade, vão ver várias expressões ao longo do curso. Sempre reforço isso e sempre falo isso. Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. É uma expressão latina. Dura lex, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Ibidem, ou idem é mesmo, ibidem no mesmo lugar. Enfim, vocês vão ver aí aos poucos. Mas dos estrangeirismos, o principal para nós aqui do direito é o latinismo, que é a introdução de palavras de origem latina, que é considerada uma língua morta, só que ela é sempre viva de uma certa forma dentro do direito, embora esteja em desuso, porque o direito cada vez mais está tentando, cada vez mais o direito tenta ser simplificado, a linguagem, direito não, a linguagem jurídica está cada vez mais tendendo para a simplificação, para que as partes também consigam acessar e entender a linguagem jurídica, porque a parte, por exemplo, ler, entra hoje num processo. Hoje o processo é eletrônico, né? A maioria dos processos, né, já são eletrônicos. A parte entra na internet, acessa o seu processo, mas não entende nada. O que significa concluso? Né? A sentença deu procedência, o recurso foi provido, foi improvido. Então, a linguagem, em que pese a técnica, a gente vai continuar com a técnica, mas a linguagem tende a ser um pouco mais simplificada para que as partes possam ter acesso à linguagem, né? Ao direito sempre. Bom, caros alunos, essa foi a aula de quarta-feira. Eu, na verdade, falei um tempo bom, né? Que é preciso que vocês, dentro do nosso plano de aula, nós vimos hoje os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, e o item ponto 2, que é vocabulário jurídico, até o 2.5, arcaísmo, neologismo, e o 2.7. Eu pulei propositadamente 5, 6 e 7. Cadê? Eu pulei... não, eu coloquei o uso dos porquês. Só o uso da vírgula que eu ainda não vou falar para vocês. Eu espero ter aula presencial para falar sobre o uso da vírgula, tá? Que isso é muito importante que seja de forma presencial. Se não for, eu vou verificar um jeito aqui, porque eu gosto de usar a lousa para explicar, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.